Belíssimo, muito bonito. Você verá outras reportagens sobre esta comemoração que acontece aqui no Brasil. Os 10 anos do Balé Bolshoi no Brasil. Todo esporte, inclusive o balé, quando praticado em exagero e sem os devidos cuidados, pode causar alguns problemas para o corpo, como, por exemplo, a hérnia de disco. Se você sofre de hérnia de disco, aumente agora o volume da sua TV e preste muita atenção. Nós vamos tirar dúvidas com o médico especialista em cirurgia de coluna, Dr. Juliano Lhambi, e também vamos conhecer mais um pouquinho da história do jogador de vôlei Carlão, capitão da Seleção de Ouro e uma das vítimas da hérnia de disco. Vamos conversar com eles aqui no estúdio. Mas antes, tem pergunta das ruas aqui para o nosso especialista. Vamos ver. Meu nome é Edmilson Paiva, moro em Taguatinga, Distrito Federal, e gostaria de saber quais são os primeiros sintomas da hérnia de disco. Pode responder, doutor. Bom, então funciona da seguinte maneira. Quais os primeiros sintomas que você pode notar num paciente que tem uma hérnia de disco? A hérnia, praticamente, ela irradia a dor. O que é isso? Você começa com uma dor nas costas, popularmente falando a dor lombar, e ela pode descer. Essa dor ela vai se irradiar ao longo da coxa, da perna, indo até o pé. Então, se você tem uma dor desse padrão, você tem que abrir o olho, você pode realmente estar sentindo uma dor ciática, que é o nome mais comum. E ela pode ocorrer tanto na coluna lombar, ou seja, atingindo as pernas, como na cervical. Cervical, a dor vai irradiar para os braços, para os dedos das mãos, você começa a ter dor que vai até as extremidades, junto com amortecimento, perda de força, algumas coisas desse tipo. Esses são os sintomas básicos da hérnia de disco. E pode acontecer junto, sentir dores no corpo inteiro? No corpo inteiro não, a hérnia é uma coisa muito específica, ou seja, a herniação discal que comprime uma raiz, ela vai causar esse tipo específico de dor. Certo. Irradiada. Muito bem, você de casa pode participar da nossa discussão aqui para você aprender mais. De repente você está com uma dor, está com alguma dúvida, envie um SMS, está aqui embaixo para você, 77008. Envie para a gente aquela pergunta, aquela dúvida ou uma sugestão, o que você quiser de casa pode enviar, porque a gente vai responder, né, Celso? Vai sim, daqui a pouco eu vou conversar com o Carlão também, ele vai contar a história dele também, história nas quadras aqui, consequências às vezes para a coluna. Ele vai contar tudo isso pra gente. Olha só, depois das doenças do coração, a hérnia de disco é o que mais provoca o afastamento de pessoas do trabalho no Brasil. Gente, essa informação é do IBGE. Quase 6 milhões de brasileiros sofrem desse mal. Vamos acompanhar agora a reportagem da Águida Queiroz. Trabalhar muito tempo sentado, ficar na frente do computador ou carregar pesos. Quando você exerce uma dessas atividades, presta atenção na sua postura. Às vezes tem tanta coisa para levar na mochila, como livros, cadernos, que às vezes a postura fica em segundo plano em prol dos estudos, né? Às vezes eu sinto travar a coluna e o ombro, principalmente. E a cervical também. Muita dor nos ombros. Ninguém presta atenção na postura. Dependendo da posição que eu tô, eu sinto, aí coloco uma almofada nas costas, algo assim, e toco o barco, vamos tocando. A má postura para realizar as atividades do dia a dia pode te render não só uma dorzinha nas costas, mas algo bem mais grave, uma hérnia de disco. O problema acontece nos discos intervertebrais da coluna, que são estruturas que servem de amortecedores entre as vértebras. Cada disco é feito de uma parte interna gelatinosa, cercada por um revestimento duro e fibroso. Quando o disco tem uma fissura, a parte interna pode ser empurrada para fora, comprimindo os nervos da coluna e provocando muita dor. Este economista teve uma hérnia de disco há 15 anos e não gosta de lembrar como tudo aconteceu. A dor é tão grande que você não esquece. Eu estava atravessando uma rua no centro de São Paulo e no meio da travessia eu senti uma dor horrorosa e praticamente trava, você não consegue nem andar. Francisco confessa que não tomava cuidado com a coluna. A causa disso, na época a gente chegou à conclusão que foi de carregar peso. Hoje ele está curado, mas não deixa de lado alguns hábitos importantes que garantem sua saúde. São cuidados do dia a dia, como deitar bem, levantar bem, colchão bom, não assistir televisão na cama, sempre usar um sapato diferente, mais macio, mais duro, cadeira adequada no escritório, a postura no computador, não ficar horas com o laptop numa posição assim meio forçada, não forçada. Até na hora de trocar de carro, o economista é cauteloso, principalmente com um componente que para ele faz toda a diferença. Sentar no carro
e ver se você está comodamente sentado. Se você sente bem a cabeça, sou alto, então tinha uma fábrica de automóveis que os carros eram muito baixos, então a sua cabeça batia. Então esse foi um dos motivos também que eu acho que naquela época você guiava meio encolhido, porque batia a cabeça. Então eu entro no carro, ajeito o banco, se eu não fico totalmente confortável, já é um fator para não comprar o carro. Além da má postura, salto alto e carregar mochilas ou bolsas muito pesadas também podem causar uma hérnia de disco. Por isso, principalmente as mulheres devem tomar cuidado com os exageros. Para não causar um problema de coluna, o ideal é que a bolsa, por exemplo, tenha de 3 a 5% o peso da pessoa. Carregando um peso, uma bolsa só de um lado, a pessoa fica pensa para um lado também. Então tem que forçar para isso, ela tem que contrabalançar com aquele peso do lado também, pode levar problemas de dores nas costas de hérnia de disco na coluna. O ortopedista Fábio Ravaglia diz que a hérnia de disco afeta mais os homens. Fumantes e pessoas sedentárias também estão nesse grupo. Como a principal causa da doença é a má postura, o médico mostra a maneira correta, por exemplo, de carregar algo pesado sem comprometer a coluna vertebral. O certo é a pessoa agachar próximo ao corpo, usar a coxa, né? Usar a coxa, o quadril, usar as pernas para levantar o peso. Então daí ela levantaria próximo ao corpo e levantaria o peso usando o corpo, né? Usando o corpo inteiro para levantar o peso sem ter força aqui na coluna. Em quase 100% dos casos, a hérnia de disco é curada apenas com tratamentos clínicos, que podem levar até 3 meses. O tratamento através de fisioterapia, através de mobilizações, através de repouso. Trabalhos mostram que o repouso não deve passar de 2 dias, porque senão leva a atrofia muscular, leva a perda de massa óssea, então não deve passar de 2 dias. As agulhas serviam para aliviar as fortes dores na coluna. Hoje, as picadinhas são um tratamento preventivo. O aposentado Sérgio Morinaga está mais tranquilo. Já se curou da hérnia de disco, mas não dispensa esse cuidado. Ele tem medo de ter uma nova crise. Eu tinha medo de caminhar, de ir a algum lugar, de pegar peso, porque eu não suportava a dor. Foi terrível. Minha vida virou uma coisa assim inexplicável, porque a gente pensa que a gente vai morrer de tanta dor. O caso do aposentado era crítico. Só a cirurgia resolveria o problema, mas Sérgio tentou primeiro os tratamentos convencionais e deu certo. Com a orientação do médico, ele adicionou também sessões de fisioterapia e medicamentos. O meu estado de saúde é ótimo, porque eu estou bem. Faço tudo normalmente, eu tenho a alegria de viver. E hoje sou um homem feliz que eu acho que não preciso de cirurgia. Estica dali, alonga daqui. O RPG, Reeducação Postural, é também um dos recursos utilizados para tratar a hérnia de disco. O RPG, ele é uma reeducação dessa postura do nosso dia a dia. Então, quando você senta numa posição correta, você já está fazendo uma reeducação postural. Com várias sessões como essa, seu Roberto conseguiu se livrar do incômodo e aprendeu que o corpo tem limites. Eu estou com 52 anos. Só que eu esqueço. A minha força, ela é de 20, só que a minha estrutura é de 52. Então, eu esqueço disso. E o RPG me deu uma corrigida. Opa, pode, não pode. Se você não quer ter um problemão desses, tome mais cuidado com o seu corpo e preste atenção aos sinais que ele emite. Ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e tomar cuidado com a postura são os segredos para não ter uma hérnia de disco.